Bom, Boa noite, tudo bem? Galera do segundo ano, do primeiro ano, a professora Geisiane, ela me convidou para estar participando desse momento, numa mensagem de encerramento das atividades de vocês. E eu estou aqui para, primeiro, agradecer a participação de todos aqueles que se comprometeram desde o início do nosso regime de estudos não presenciais e parabenizar todos aqueles e aquelas que conseguiram chegar ao final com todas as dificuldades e limitações possíveis que aconteceram, a gente sabe disso, mas que não desistiram e lutaram, né, para alcançar um objetivo. E para nós, professores e professoras, vocês podem ter certeza que isso também foi um combustível para nós. Nós também nos motivamos muito com o esforço de vocês, com a dedicação de vocês. Então, parabéns para aqueles que estão concluindo uma etapa e vão para a próxima, e muito obrigado. Para aqueles que ainda não conseguiram, que está faltando um pouquinho, né, eu queria pedir aquele último esforço, né, aquele último gás da reta final, para que vocês pudessem realizar essas atividades e entregar até amanhã, para nós podermos corrigir e lançar no sistema do Estado. Não se esqueçam de responder as atividades que os professores pediram, não se esqueçam de responder as atividades do projeto de vida, que é muito importante, tá? E um outro recado também muito importante para vocês, justamente em relação à rematrícula, né? A renovação da matrícula. Nós vamos entrar em contato com vocês por WhatsApp, por ligação telefônica, entre os dias 3 e 6 de novembro, para a gente estar fazendo esse processo de renovação. Eu conto com a participação de todos aqueles que ainda não concluíram ou que concluíram e que nós vamos seguir, tá? Entre 3 de novembro e 6 de novembro, nós vamos renovar as matrículas de vocês e vamos iniciar um novo semestre. Para aqueles que vão que não conseguiram terminar, né, as atividades até então, nada será perdido. Vocês podem ter certeza que todo conhecimento adquirido até agora, né, a gente vai conseguir aproveitar de uma outra forma, através de, mesmo que sejam com outras atividades, mas nada será perdido. E aí eu conto com a participação de todos vocês para a gente continuar com esse trabalho muito bonito e muito bacana que a educação de jovens e adultos da Escola Estadual F. Roupas. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, um excelente final de semana, uma excelente semana, e vamos continuar lutando pela educação e pelo futuro de todos vocês. Forte abraço. muito obrigada, Everton. Recado dado. Pessoal, a gente vai iniciar agora a revisão dos PETs 1, 2, 3 e 4, como uma maneira de ajudar a todos aqueles que, né, se viram diante da avaliação para mudança de etapa e estão precisando desse apoio para relembrar os conteúdos que foram vistos durante a pandemia até agora, tá? Então, a professora Thaís, ela vai se apresentar e já vai começar falando sobre o PET 1. Thaís, eu vou... Everton, muito obrigada, boa noite. Eu que agradeço. Boa aula para a Tchau. Thaís, boa aula para a professora Tchau, boa Gisiane. noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Thaís, eu vou apresentar minha tela agora. Tá dando para ver. E agora já vou colocar seus slides. Isso. Pronto. Deixa eu só voltar para desligar meu microfone para não interferir no seu áudio. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís, estou fazendo estágio em ensino no F-Rolfs com a professora Geisiane, tá? E eu vou acompanhar a turma de vocês a partir de agora. Que precisarem, estou à disposição, tá? E
vim hoje dar uma aula de revisão sobre os PETs 1 e 3, tá? Então, começando com o PET 1, né? Vocês viram sobre as características gerais dos reinos e sobre vírus, tá certo? E aí, quanto ao esse PET 1, fazendo uma revisão mesmo, né? Um geral do que foi falado, do que eu aponto como mais importante, que vocês devem voltar e rever o material com calma, é sobre a questão da classificação, sobre a questão da nomenclatura, né? Então, todas as espécies, né, de seres vivos têm um nome vulgar e um nome científico. O nome científico, ele segue alguns padrões, ele segue aí normas, tá? Específicas para poder se escrever de forma correta. Então, vocês têm que ter atenção para esse sistema, tá? Então, foi criado, né, há alguns séculos atrás, esse sistema de nomenclatura. Ele é um sistema binominal, tá? Em que cada espécie é designada por um nome científico. Esse nome é escrito em latim e com 2 termos, tá? E existem regras específicas para essa grafia, tá? Ele vem em itálico ou sublinhado. Então, bastante atenção para isso aí, para vocês conseguirem diferenciar o que é uma espécie, um nome científico, tá? Então, basicamente isso. Tenha atenção a isso que foi falado. Quanto à classificação dos seres vivos, né? Essa classificação, a gente dá um nome também de taxonomia, tá bom? E aí, existem as diversas espécies, elas foram organizadas em 5 grandes grupos, tá? Que é o que vocês vão ver ao longo das aulas subsequentes, tá? Esses cinco grandes grupos, eles são denominados em reinos, tá? Então, reino Monera, reino Protista, reino Fungi, Animalia e Plantae, tá bom? E como eu falei, é o que a gente vai ver ao longo das próximas aulas, tudo bem? Então, agora, eu vou falar sobre os vírus. Os vírus, por não ser considerado ser vivo, ele não está incluso num reino, tá bom? Não, como aquela classificação que eu falei anteriormente. Então, os vírus é visto separadamente, tá? E aí, em outras aulas, vocês já viram sobre estrutura dos vírus, características fisiológicas, tá? Então, agora a gente vai entrar numa outra parte sobre os vírus, tá? E aí eu friso para vocês que aquele conceito de né, ser eu não posso falar que é um ser vivo, né? Sendo um significado parasita, intracelular obrigatório dos vírus, já deve ser mais compreendido por vocês, tá? E agora a gente vai falar como que ocorre como se fosse uma reprodução dos vírus, mas a gente não pode falar em reprodução porque ele não é ser vivo, mas uma replicação dos vírus. Como que ocorre? Então, quando ele entra na célula hospedeira que ele vai parasitar, eles podem ter 2 efeitos distintos para poder, né, ter essa replicação, esse efeito parasita numa célula. E esses 2 efeitos pode ser chamado de citolítico, tá? Ou citocinético. Então, são 2 palavrinhas bastante interessantes que vocês têm aí que estarem memorizando. Citolítico, quando o vírus ele parasita uma célula, infecta uma célula, ele destrói a célula hospedeira. Mas quando ele tem um efeito citocinético, o que acontece? Ele é induzido à ocorrência de sucessivas divisões celulares, tá? Então, o vírus induz sucessivas divisões celulares e nessas células novas que são formadas no processo de divisão, vai conter aí o material genético do vírus, tá? E aí ele consegue se propagar no hospedeiro.
Isso aí é uma questão bastante interessante que vocês devem ter em mente. As doenças infecciosas que são, né, causadas por vírus são chamadas de viroses, tá? Então, sempre que falar uma virose é porque o agente que está causando aquela doença é um vírus. Pode ser transmitido diretamente ou através de um hospedeiro intermediário, como é o caso de doenças como dengue e zika, né, em que transmite o vírus da dengue e da zika, mas por um vetor, né, no caso mosquito, que transmite a doença. Então pode ser transmitida dessas duas formas. Em alguns casos, pode ocorrer também a transmissão vertical dos vírus. O que é isso? Seria a partícula viral, né? O melhor nome que a gente pode falar, a partícula viral, né? Ela passa para o feto, né? Pela mãe, tá? Pela placenta. Então, aí também outra forma de transmitir vírus, tá? A natureza proteica dos vírus, ela age como um antígeno. O que é isso? Quando um ser vivo, ele tem esse contato com o vírus, ocorre um estímulo do organismo a produzir anticorpos específicos com o intuito de acabar com aquele vírus, né? É como se fosse uma defesa do organismo. E essas proteínas, né, que vão agir para defender mesmo o organismo, são conhecidas como imunoglobulinas, tá? Então, aí outro nome interessante que vocês devem revisar. Essas imunoglobulinas, elas são produzidas pelos plasmócitos, tá? Contra o antígeno, contra essa proteína estranha que vai estar dentro de um hospedeiro, tá? Então, aí, essas questões que é bastante interessante que vocês devem ter em mente. Os vírus têm uma diversidade bastante grande, tá? Devido à capacidade de mutação que eles podem ter. Por isso, vem aí as vacinas que são capazes de produzir, né, anticorpos no organismo com o intuito de defender o organismo, tá? Isso tudo que eu falei com vocês é bastante interessante quando a gente pensa na situação, por exemplo, do coronavírus, né? Então, aí um vírus que teve uma abrangência a nível universal, então, bastante interessante, porque envolve aí esse conceito de vacina, esse conceito de multiplicação do vírus, tá? Então, bastante atenção a essas informações, tá? Geisiane, se quiser complementar alguma coisa, fique à vontade. Esse outro slide que eu mostro para vocês, ele é um resumão aí de tudo que foi falado sobre vírus até o momento. Então, eu acho interessante dar uma atenção a essa figura, porque ela pode auxiliar vocês aí nos estudos, tá? Ela resume todo o conteúdo de vírus. Ela é bastante interessante. Agora, gente, passando para o PET 3, em que a gente... Oi, pode complementar. Vamos seguir a ordem. Aí eu falo agora do PET 2, tá bom? Sim, tá bom. Vamos Tá só bom. dar uma espiada na avaliação, né? Porque o principal aqui, o pessoal ajuda para responder a avaliação. A primeira questão da prova de vocês pede para vocês analisarem esses nomes científicos, né? E para vocês assinalarem a questão correta. A Thais, ela começou falando sobre taxonomia, que os nomes científicos são escritos em latim, e falou que eles não são escritos de qualquer forma, que tem regras a serem seguidas, certo? Então, aqui a gente tem os nomes científicos e os nomes populares ou vulgares, né, conforme foi citado na aula. Vocês vão analisar essas afirmativas e marcar correta. Lembrando que o nome científico, o nome de espécie, tem dois nomes. Quando nós temos apenas um nome, por exemplo, aqui no caso SP, a gente não tem uma identificação a nível de espécie. A gente tem apenas uma identificação a nível de gênero. Então, se eu perguntasse quantas espécies tenho aqui, eu não poderia dizer que banana está identificada até o nível de espécie, tá bom? Então, prestem atenção nisso para poder identificar que qual dessas é a questão correta, tá? Então, essa é a primeira questão desse conteúdo que a Thais abordou.
E a próxima vem falando sobre o coronavírus, né? Por último, agora a Thaís falou sobre estrutura viral, sobre o processo de replicação. Então, aqui a gente tem um textinho trazendo informações sobre a Covid. E a pergunta tem a ver com a estrutura do vírus, né? Então, revisem essa parte, né, que fala sobre a base de todos os vírus, né, que é o capsídeo proteico, envolto por um envelope. Nem todos os vírus têm envelope, mas o vírus SARS-CoV, né, ele tem sim um envelope, e nesse envelope viral tem várias glicoproteínas, que é o que dá para ele esse aspecto de coroa, de onde deriva o nome, né, coronavírus. E mais internamente, a gente tem aqui o capsídeo, aqui mais internamente, e dentro desse capsídeo temos o material genético, que no caso do coronavírus é RNA. Tá? Então, aqui envelope com glicoproteínas, aqui em forma de mola, né, em espiral, o capsídeo com o RNA dentro. Então, a pergunta sobre essa questão é: as estruturas que formam a coroa do coronavírus estão em que localidade? No capsídeo, no envelope ou no RNA? Então, pelo que eu acabei de explicar, as coroas aqui estão onde? Tá? Então, super tranquilo para vocês responderem. Eu não vou falar a resposta, mas só a explicação de dar para vocês, mais ou menos, identificar, né, qual que é a resposta, tá bom? Aí, Thaís, você quer acrescentar alguma coisa às questões? Você acha que essas dicas estão bacanas? Tranquilo, né? Isso aí. Então tá bom. Aí eu vou continuar, vou abordar, fazer o resumão do PET 2, mostro as questões do PET 2, aí você retoma com o PET 3, tá bom? Depois. Ok, então agora é a minha apresentação. Thaís, você só confirma comigo se está aparecendo. A gente vai abordar agora, né, o PET 2. Certinho, tá aparecendo sim. Tá aparecendo, né? Então, o PET 2, ele vem nos falar sobre célula, né? Que o estudo da célula a gente denomina de citologia. E o PET 2, ele vai falar sobre o geral, os componentes gerais da célula, depois ele vai abordar mais sobre o núcleo celular e falar dos dois tipos de processo que uma célula pode usar para se dividir, ou seja, produzir novas células. Na semana 1 do PET 2, que é uma introdução à citologia, o que é apresentado? Conceitos gerais sobre como que surgiu o estudo da célula, né, que tem a ver com o cientista Robert Hooke, que, usando um microscópio rudimentar, enxergou, né, as células, que na verdade eram espaços de parede celular em tecido vegetal, e chamou aquelas estruturas de células. Aí daí se originou o nome que é usado até hoje para essas menor unidade dos seres vivos, né? As células são as menores unidades funcionais dos seres vivos. Então, a célula, elas podem ter diferentes composições, mas de uma maneira geral, elas podem ser classificadas em procariontes, ou seja, o material genético da célula ele não é envolto por uma membrana, ele fica disperso no citoplasma, e também essas células não vão ter organelas membranosas, ou elas podem ser eucariontes, que já é uma célula que contém núcleo. O material genético ele é individualizado por uma membrana. Os seres vivos eles podem ser unicelulares, ou seja, tem uma única célula, é o caso das bactérias, dos protozoários, dos fungos unicelulares, ou podem ter várias células que são os pluricelulares, que é o caso dos animais e dos vegetais. Além disso, tem a base, que é a teoria celular, que fala 3 pontos principais, que foi uma das questões do PET. Todos os seres vivos são formados por células, aí entra no que a Thaís estava falando sobre vírus, né? Eles não podem ser considerados consensualmente como seres vivos, porque eles não têm um metabolismo próprio, eles só estão em atividade quando usando o maquinário de uma célula hospedeira. Então, aqui, os outros seres que possuem célula são considerados seres vivos, né? Então, todos os seres vivos possuem célula.
O segundo é a menor unidade funcional de seres vivos. E terceiro, uma célula só pode se originar de outra pré-existente, tá? Então, continuando aqui, o PET, a semana 1, abordou todas as organelas e as funções dessas organelas, tá? Lisossomos, mitocôndrias, o próprio citoplasma, ribossomos, núcleo, que é uma organela que contém várias outras dentro, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, membrana celular, vacúolo e os peroxissomos, tá? Então, qualquer dúvida sobre o funcionamento dessas organelas, vocês podem encaminhar para nós depois. Então, esse foi o foco da semana 1. Na semana 2, foi falado sobre o núcleo celular, que é presente apenas nas células eucariontes, lá que está localizado o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, que é o que vai ser o centro de comando da célula. Dali que partem as principais substâncias que vão comandar o funcionamento da célula como um todo. E também o núcleo, né, que contém o DNA, é o responsável pela hereditariedade, porque o DNA ele é a molécula, é a substância que permite essa passagem de características de uma geração para outra, né? Ele que contém todas essas informações armazenadas. Então, nessa semana foi falado sobre a estrutura do núcleo, ele tem uma membrana, que é a carioteca, ela tem poros, ela está associada a uma lâmina que a mantém estável, ela tem um líquido que é parecido com o citoplasma, mas que no caso é chamado de nucleoplasma. A cromatina, que é o DNA associado a proteínas chamadas de histonas, e o nucleolo, que é uma região responsável pela produção de RNA ribossômico, tá bom? E também foi falado sobre essa questão da cromatina, ela pode estar mais frouxa, mais livre, chamada de eukromatina, ou mais concentrada, que é chamada de heterocromatina, que ela está mais condensada, né, que é possível visualizar no microscópio quando ela está nessa fase. É um DNA que ele é mais enrolado. Ele vai se associando a proteínas e aí vai condensando mais. E o que é um cromossomo? A gente fala tanto em cromossomo, mas o que seria um cromossomo? Ele é uma molécula de DNA condensado, tá bom? Segunda, né? O segundo ponto que a gente poderia destacar dessa semana é que do núcleo partem as substâncias que lá no citoplasma vão dar origem às proteínas. O DNA lá no núcleo, ele é transcrito para a produção de RNAs, que pode ser RNA mensageiro, RNA transportador ou RNA ribossômico, que vai fazer parte dos ribossomos. O RNA mensageiro é lido e a partir da leitura do RNA mensageiro nos ribossomos, são montadas moléculas de proteína, que vão ter diversas funções, né? As proteínas são muito diversas e agem desde de formações de estruturas até ações, como no caso das enzimas, né? Que sem elas muitas reações químicas não acontecem. Então, é um processo que se inicia no núcleo e termina lá no citoplasma, tá bom? O terceiro ponto que a gente pode destacar dessa semana é que são abordados os conceitos de cromossomo, que é o DNA condensado, o cariótipo, que é o conjunto de cromossomos de uma espécie. Aqui nós temos um cariótipo da espécie humana, que é formado por 23 cromossomos em pares, totalizando os 46, sendo que desses 23, 22 são chamados de autossômicos e 2 são chamados de sexuais. Os autossômicos são todos os outros cromossomos que não estão relacionados à determinação do sexo naquela espécie, tá? Então, são conceitos que foram trazidos nessa semana. Então, o cariótipo é o conjunto de cromossomos da espécie. Genoma é a sequência completa do DNA de uma espécie. E aí a gente vem trazendo aqui na próxima imagem. Qual é a diferença entre genoma e cariótipo? O cariótipo é uma montagem de todos os tipos de cromossomo que tem naquela espécie. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que estão divididos em grupos, porque mesmo que haja variabilidade entre indivíduos da mesma espécie, essa é uma característica que dificilmente vai mudar, ela vai se manter. Então, tamanho de cromossomos,
quantidade de cromossomos e tudo. Isso a gente define o cariótipo numa espécie. Já o genoma é olhar mais detalhadamente a molécula de DNA e descrever a sequência, né, dos ácidos que estão ali compondo aquele DNA. Né? O DNA é composto por bases nitrogenadas, guanina, adenina, citosina e timina, e aí elas vão se colocando em sequências, né, que são aleatórias, ou seja, que podem ser várias, né, variadas, e aí sequenciar o DNA da origem ao genoma. Então, quando se diz que o genoma de uma espécie foi descrito, é porque essas bases nitrogenadas foram sequenciadas. Mas isso não muda entre as espécies? Muda, mas algumas regiões são mais conservadas, às vezes tem menos variação. As variações geralmente acontecem em sequências específicas, então esse genoma, ele leva em consideração essas variações também, né, essas possibilidades. A semana 3 do PET2 vai nos falar sobre um primeiro tipo de divisão celular, ou seja, para formar mais células num ser vivo ou dar origem a novos seres vivos, como no caso das bactérias, por exemplo, que tem apenas uma célula, é preciso que haja divisão de células já existentes. Essa divisão pode acontecer por mitose ou por meiose. Quais são as características da divisão por mitose? Uma célula mãe dá origem a duas células filhas. O número de cromossomos na mitose, ele é equacional, ou seja, ele vai permanecer igual. Se a célula mãe tem 46 cromossomos, cada uma das células filhas vai ter 46 cromossomos, então o número não é reduzido. E a variabilidade genética nesse tipo de divisão? É nenhuma, porque as células formadas, elas são praticamente clones da célula que lhe deu origem. O PET também, ele fala sobre as fases do ciclo celular, né, que é a intérfase e a mitose mesmo, que é onde acontece a divisão. Na intérfase, a célula está se preparando para dividir, e na mitose, as células se dividem de fato. A intérfase é dividida em G1, S e G2, sendo que em S que acontece a duplicação do material genético para ver essa divisão, tá bom? Então, o DNA, já que vai ser dividido entre células filhas, ele precisa ser duplicado para que as células recebam essas informações genéticas. Então, nós temos aqui dentro da fase da mitose, diferentes fases. Que fases são essas, né? Na intérfase, que é a preparação, acontece a duplicação, né? Como eu falei, é preciso o material genético se duplicar para ser dividido. Então, antes, nós tínhamos uma molécula de DNA condensada em cromossomos e unidas por centrômero. Esses cromossomos, durante a preparação da intérfase, ele vai se duplicar, dando origem a cromossomos com cópias ligadas entre si pelos centrômeros. E a gente chama cada uma dessas cópias de cromátides irmãs. No caso das espécies que são 2N, ou seja, que tem dois cromossomos de cada tipo, nós chamamos esses cromossomos de cromossomos homólogos, né? Tipo de cromossomo, ou seja, cromossomos que vão ter sequências de DNA que vão determinar as mesmas características nos seres vivos, tá? Então, cromossomos homólogos antes da duplicação, depois da duplicação. Então, essas fotinhas que a gente vê com os cromossomos em X é porque ele está representando esse DNA duplicado. Então, na fase de preparação, os centríolos também são duplicados, porque são estruturas que vão organizar, direcionar o movimento das estruturas durante a divisão. Quem tem que ir para que lado das células que estão sendo formadas. Então, os centríolos são duplicados para serem também divididos entre as células filhas, tá bom? Então, depois dessa preparação, nós temos a primeira fase, que é a prófase. Depois da prófase vem a metáfase, que os cromossomos se alinham na região equatorial da célula. Depois tem a anáfase, na qual as cromátides irmãs são separadas,
Ou seja, aquele DNA duplicado, cada uma das cópias é levado para um lado. Isso acontece na anáfase. E, por fim, a telófase, que acontece a citocinese, que o citoplasma da célula vai ser dividido, vai ser fabricada a membrana celular para separar e individualizar as células filhas recém-formadas. Essas são as fases. Então, tem cada detalhe em cada fase, né, da mitose. E aqui uma foto real, sendo que aqui nós temos uma prófase, metáfase. Quem direciona esses cromossomos a se alinhar na parte equatorial das células são os centríolos, né, que redirecionam o citoesqueleto celular e se ligam aos centrômeros dos cromossomos e eles, né, se localizam aqui nessa região equatorial. A anáfase, o momento em que os cromossomos, as cromátides, elas são separadas para cada região onde vão ser formadas as células filhas lá na telófase, tá bom? E aqui um gráficozinho que o PET cita, mas ele errou, que ele não trouxe uma fotografia, disse que gráfico abaixo, mas eu lá não tenho gráfico, mostrando essa duplicação do material genético durante a fase de síntese. E lá, no final da meiose, olha só, a quantidade de DNA volta a ser igual para as células filhas do que eram da célula que lhe deu origem, tá bom? Então, é uma divisão equacional. Na semana 4 do PET2, é falado sobre a divisão celular meiótica, que é diferenciada em relação à mitose. Uma célula, ela não dá origem só a duas, ela dá origem a 4 células filhas, sendo que nessas células filhas, o número de cromossomos é reduzido à metade, tá? E em relação à variabilidade genética, um tipo de divisão celular que gera uma alta variabilidade, porque a combinação de cromossomos nas células formadas ela é única. E durante esse processo, acontecem trocas entre cromossomos homólogos que são únicas. Então, cada cromossomo que saiu aqui, ele está diferente dos cromossomos do início, por causa dessas trocas, tá? Então, nós temos a intérfase, que é o período de preparação, e na prófase da meiose, nós temos várias subfases, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacintese. O que tem de especial aqui, professora? Aqui que acontece essas trocas entre cromátides irmãs, o chamado crossing over, ou permutação, que os cromossomos homólogos, eles se alinham, né, eles se organizam um ao lado do outro durante essa fase e formam os chamados quiasmas, que são regiões que eles ficam cruzados, e nessas regiões acontecem trocas de pedaços entre esses cromossomos homólogos, tá bom? E daí que é gerado toda uma diversidade nas sequências desses cromossomos que vão ser passados para células filhas, daí que vem a alta variabilidade genética resultante da meiose. E aí a gente segue com as fases de metáfase, anáfase, telófase, e por fim citocinese, e para gerar, em cada uma das células formadas, para gerar mais 2 células e 4 células ao final do processo, esse processo ele se repete, né? Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e por fim citocinese, em formação das 4 células filhas. Ok? Então, esse foi o conteúdo do PET2. Alguma coisa a acrescentar, Thaís? Não, tranquilo. Isso aí. Muita coisa, né? Muito detalhe. E em relação às questões que foram abordadas na avaliação, a primeira fala sobre a teoria celular, né? Vocês devem ver daqui quais dessas afirmativas não são contempladas pela teoria celular. Muito bacana, tem uma questão dessa no PET. E a seguinte fala sobre a meiose. Você vai clicar a alternativa que faz uma afirmação correta sobre essa última divisão meiótica. Olhem só,
é a divisão que origina os gametas, né? Eu acabei não dando esse foco na aula, mas ele era para eu ter falado de. Deixa eu voltar só um pouquinho. É sim o tipo de divisão que vai originar os gametas. E isso é super importante para manter o número de cromossomos na espécie, porque durante a fecundação, os dois gametas, o feminino e o masculino, eles vão se fundir para formar o zigoto. Então, metade do número de cromossomos vem de um gameta e a outra metade de outro gameta. Então, para a formação desses gametas, a divisão que acontece é a meiose, tá? As outras afirmativas são originadas de células filhas idênticas? Será que foi isso que a gente falou? E as células filhas têm o mesmo número de cromossomos das células que lhe deu origem? Então, avalie aí conforme o que a gente acabou de abordar. A Thaís vai dar continuidade agora falando sobre o PET. Tudo bem, obrigada. Na... Então, pessoal, no PET 3, né, vocês viram sobre o reino Monera e o reino Fungi. Então, agora eu vou dar uma pincelada sobre o reino Monera. Quem que faz parte desse reino, né? Quem que compõe esse reino? Se vocês olharem, eu coloquei uma imagem da árvore filogenética da vida, em que mostra que as bactérias, as arqueias e as euquérias fazem parte do reino Monera, tá? E quais são as características desses seres? São seres vivos unicelulares procariontes, tá? Quando eu falo essas características, quer dizer que todas as bactérias, as arqueias e as euquérias têm essas características, tá bom? É característica desse grupo, tá? Desse reino. Então, o que significa ser unicelular? Ser composto por uma célula, tá? Um. Procarionte quer dizer que essa célula não apresenta a membrana nuclear, tá? Então, tem, né, essa ausência da membrana. Então, o material genético desses seres ficam dispersos no citoplasma, tá? Então, o que, né, confere a esse grupo serem procariontes, tá? Não tem aquela membrana nuclear. Eles são autótrofos ou heterótrofos. Pode ser uma coisa ou outra. O que são os autótrofos? São aqueles seres que têm a capacidade, né, de utilizar alguns reagentes, seja luz, seja um composto químico, e produzir energia, produzir seu próprio alimento, produzir, na verdade, uma fonte de energia, né? Como, por exemplo, as plantas utilizam a luz, realizam assim a fotossíntese, né? E aí produz o seu alimento, que é a glicose. Então, aí, no caso, as bactérias, por exemplo, né? Que é no caso desse reino, não é no plantae, é no Monera. Então, as bactérias, elas podem utilizar uma fonte aí, por exemplo, química, né? Como, por exemplo, enxofre, tá? E produzir o seu próprio alimento, tá bom? Ou elas podem ser heterótrofas. O que é isso? Aquelas que não produzem seu próprio alimento. Então, bactérias, arqueias e euquérias, no caso, vão utilizar, tá? Uma fonte primária para estar consumindo aí alguma energia, tá bom? Então, eles não são capazes de produzir o seu alimento. Eles podem ter uma respiração do tipo aeróbica ou anaeróbica. O que seria a aeróbica? Aquelas que precisam de oxigênio, tá? Como fonte, como, né, o aceptor final de elétrons na respiração, tá? Então, aqueles que respiram, aqueles que produzem energia pela respiração, utilizando quem? Oxigênio. E as anaeróbicas? São aquelas que
não utilizam o oxigênio como um aceptor final de elétrons no processo da respiração, nas reações da respiração. Utilizam outros compostos, né? Que não seja o oxigênio, tá bom? Aí, esse grupo das bactérias, nesse grupo, né? Agora falando somente das bactérias, inclui também cianobactérias, que antes eram conhecidas como cianofícias ou algas azuis, tá? As bactérias, elas são geralmente, aí repetindo, unicelulares, né? Já é uma característica desse grupo, tendo, em alguns casos, algumas pluricelulares, tá? Então, não é assim exclusivo ser unicelular, pode ter algumas pluricelulares, e elas podem ter diferentes formas, como está aí nessa imagem que eu mostro para vocês. Então, aí tem as formas de bastonetes, enfim, tem várias formas que vale a pena depois vocês darem uma olhada. E as formas unicelulares, elas podem estar agrupadas em colônias, né, ou viverem aí isoladas. Então, é bastante interessante pensar nisso, né? Se vier algum momento uma afirmativa do tipo, elas vivem somente isoladas ou somente agrupadas. Não, pode viver das duas formas, tá? A maioria das bactérias, elas apresentam parede celular. Então, aí, olha essa imagem mostrando para vocês como que é uma morfologia de uma bactéria, tá? Então, elas podem apresentar a parede celular, que tem o principal componente peptídeo glicano. O que é esse peptídeo glicano? É um carboidrato, né, associado a peptídeos. Ela tem ainda essa parede celular, ela tem a função de proteger a célula, tá? Proporcionando uma sustentação, e ela é permeável a vários materiais, o que permite essa troca entre bactéria e o meio, tá bom? A parede celular, ela pode, quando uma bactéria, né, não tem essa parede celular, é denominada de micoplasmas, tá? Então, aí, esses seres que não têm a parede celular são os micoplasmas. As bactérias algumas podem causar doenças, tá? Em outros seres vivos, como, por exemplo, no sistema respiratório, urinário de seres humanos. Ainda pensando na morfologia das bactérias, elas apresentam aí membrana plasmática, tá? Olha o DNA nessa imagem que eu mostro para vocês. É um DNA em nucleóide, quer dizer que não tem aquele núcleo formado, né? Por serem procariontes. Então, no próximo slide, as bactérias, elas têm essa camada de peptídeo glicano, como eu falei, formando aí a parede celular. Ela tem uma cápsula que envolve e tem aí o flagelo responsável pela movimentação da bactéria, principalmente no meio líquido, tá? Com essa função. Então, bastante interessante vocês terem essa ideia. O que compõe uma bactéria e quais as funções de cada componente, tá? As cianobactérias, elas possuem clorofila, mas não possuem cloroplasto, tá? Então, uma característica interessante aí das cianobactérias. As bactérias, elas podem ser aeróbicas, tá? Como eu falei, necessitam de oxigênio para obter energia, ou anaeróbicas, tá? Aquelas fermentadoras. Então, quando a gente pensa num processo de fermentação aí, a gente está pensando nas bactérias anaeróbicas, tá? As espécies anaeróbicas podem ser estritas ou facultativas. O que é isso? As facultativas, elas, embora cresçam em presença de oxigênio, tá? Um oxigênio livre, ela também sobrevive na ausência do oxigênio. Então, ela pode viver nessas duas condições, tá bom? As bactérias, né, incluindo as cianobactérias, apresentam alto poder de reprodução. Essa reprodução, ela, né, assexuada por bipartição. O que é isso? Uma célula
divide-se em duas que são geneticamente iguais, tá? Então, uma reprodução aí assexuada. Então, por isso, em algumas horas, tá? Sobre condições ambientais adequadas, aí de temperatura, de umidade, de nutrição para essa bactéria. Uma única bactéria pode dar origem a milhares de descendentes, que são geneticamente iguais, tá? São clones. Então, aí, a gente tem que ter bastante atenção quando a gente, por exemplo, utiliza antibióticos, tá? Para controlar bactérias em um hospedeiro, porque elas têm um desenvolvimento muito rápido, tá bom? Então, aí, uma característica da reprodução desses seres. Essa tabela, esses dois quadros, na verdade, que eu mostro para vocês, apresentam aí, ó, doenças causadas por bactérias, tá? E aí, ou doenças em seres humanos, depois vocês podem dar uma olhada, com agente etiológico, ou seja, qual é a bactéria que causa a referida doença, a transmissão, como que transmite essa doença, como ela é transmitida, tá? As manifestações, os sintomas dessas doenças e as prevenções, como prevenir essas doenças em questão. Então, depois também vocês dão um apanhado nisso aí, pode ser interessante para vocês, tá? Agora, pensando nas arqueias, que também fazem parte do reino Monera, né? A maioria das arqueias são extremófilas. O que é isso? Vivem em locais onde as condições são extremas e inadequadas para outros seres vivos, tá? Como, por exemplo, aí, locais superácidos ou com temperaturas altas, tá? Então, a maioria são aí extremófilas. Esses organismos, eles reproduzem por bipartição, tá? Aparentemente, ela ainda são menos estudadas, esse grupo, mas aparentemente a reprodução é por bipartição. Não são conhecidos mecanismos que envolvam transferência de material genético, então existe baixa variabilidade genética, tá? Desses seres aí, e podendo surgir, né, essa variabilidade por mutação, tá bom? Então, são organismos unicelulares e procariontes, né? Uma característica aí desse reino aí, do reino Monera. Diferenciam das bactérias, então é interessante uma diferença das bactérias pelo fato da parede celular não ser constituída por peptídeo glicano, tá bom? E entre as arqueias, de especial interesse são as metanogênicas, tá? As halófitas extremas e as termófilas extremas. Então, aí, as metanogênicas que vivem em pântanos, em locais que têm uma baixa concentração de oxigênio, as halófitas extremas, o que é isso? Que vivem em locais que têm muitos sais, tá? Alta concentração de sais, e as termófilas que vivem em locais que têm alta temperatura. Então, a gente encontra aí esses seres vivendo e sobrevivendo nesse tipo de ambiente, tá? Agora, gente, vamos entrar aí numa revisão sobre os fungos. Então, o que são os fungos? Eles são fonte de alimentos para humanos e animais, são utilizados na agricultura, como as micorrizas, né, que são fungos que colonizam raízes de plantas, utilizado na silvicultura, na fabricação de produtos que variam desde pães, antibióticos, né, como a penicilina, muito usado aí há muito tempo. Alguns fungos também causam doenças em plantas e animais, então daí a importância da gente estudar esse ser vivo, né? Todos os fungos são eucariontes, tá? Enquanto aí no grupo no reino do Monera, né? A gente falava aí de procariontes, agora a gente já pensa em seres eucariontes que apresentam a carioteca, né? Apresenta aquela membrana envolvendo o núcleo, e isso evolutivamente é bastante interessante quando a gente pensa nesse núcleo formado, né? Porque a gente possibilita aí seres mais adaptados, possivelmente, né? A algumas condições de ambientes, em termos de reprodução também, tá? Então, os fungos são também multicelulares, tá? Então,
Aí a gente tem, não são unicelulares, tem várias células, né, multicelulares, formando aí esse ser, né? Um exemplo são os cogumelos dos fungos, tá? As células dos fungos têm reserva, essa reserva é constituída por glicogênio, tá? E sua parede celular é constituída por quitina. Então, aí, diferença também que ocorre entre as bactérias. Os fungos são aclorofilados. O que quer dizer isso? Eles não realizam fotossíntese ou quimiossíntese, tá? Então, a gente não pode confundir os fungos aí com as plantas, né? O reino lá plantar, que a gente vai falar mais adiante, porque eles não realizam fotossíntese. Por isso, eles são heterótrofos e muitos deles se comportam como parasitas ou saprófitas, tá? O que é bastante interessante, porque decomposição, tá? E quando a gente pensa em decomposição de material orgânico, a gente pensa em bactérias e fungos, tá bom? Eles são heterótrofos. Aqui eu trouxe essa imagem para vocês, olha, mostrando os fungos, né? Que eles são constituídos por filamentos, que são as hifas, né? Tem esse nome de hifas, e esse conjunto de hifas dá o nome de micélio, tá? As hifas, elas ficam imersas no substrato, como, por exemplo, o alimento, tá? Que é utilizado pelo fungo, e desenvolve em local que principalmente apresenta água. Então, se a gente tem um local mais úmido e rico em matéria orgânica, a gente pensa que naquele ambiente pode ser propício à proliferação das hifas dos fungos, né? Dos micélios. Então, locais como esterco, madeira, são bastante propícios ao desenvolvimento desses seres aí. Os fungos, eles realizam uma digestão extracorpórea, tá? Então, o que acontece? A digestão, ela ocorre a liberação de enzimas nesse substrato, nesse alimento que o fungo está desenvolvendo, e aí ocorre aí a digestão do alimento e depois a ingestão desse alimento, tá? As hifas dos fungos, elas podem apresentar uma separação, tá? Dando aí o nome de, né, por paredes, dando o nome de septos, ou não ter essa separação, tá? São as hifas aí aseptadas. Os fungos, eles podem reproduzir tanto de forma assexuada quanto sexuada, tá? Um exemplo aí é a reprodução das leveduras. Ela pode ocorrer por meio de esporos, ou por um processo de brotamento, que seria aí um tipo de reprodução assexuada. Nesse processo, parte da célula-mãe, tá, pode se destacar e formar um organismo independente, que seria aí um clone né, da mãe, que deu origem a esse fungo aí na forma de brotamento, tá bom? Então, quando o micélio se desenvolve o suficiente no substrato, né, muitas hifas vão emergir, constituindo uma estrutura conhecida como corpo de frutificação, como se fosse uma ramificação que ocorre do fungo nesse substrato. E um exemplo de corpo de frutificação seria aí os cogumelos. Os principais tipos de esporos formados pelos fungos e os tipos são, né? Aí eu trago para vocês zoósporos, aplanósporos, conidiósporos, ascósporos e basidiósporos, tá? Então, tem esses nomes aí dos principais esporos que são formados pelos fungos. Então, nessa imagem aí, vocês conseguem ver, olha, essa classificação dos fungos, né? Quanto à importância deles. Então, os zigomicotas, tá? Que formam os zigósporos, que é o bolor negro do pão, que é um zigomiceto, então bastante interessante essa relação entre a classificação e a importância deles, como, por exemplo, o ascomicota, que formam os ascomicetos, tá? Os ascomicetos, eles reúnem o maior número de espécies de fungos, como exemplo, as leveduras, tá? Os Saccharomyces cerevisiae,
então bastante interessante aí, né, na fabricação de pães, tá, de forma geral, o penicílio, que está presente aí em trufas, tá, que é utilizada na alimentação, por exemplo, basidiomicota, né, que produzem os basidiomicetos, que formam os basidiosporos. Como exemplo, orelha de pau, champignon, tá bom? Então, aí, essa ideia de ligar essa classificação de fungos com a importância que ele tem do ponto de vista aí de alimentação, de economia, né? De produção. Então, seria uma ligação que eu trago para vocês. Queria agradecer a atenção de vocês, espero poder ter trazido uma revisão do que foi falado e que precisarem, estamos à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Thaís. Se você quiser complementar alguma coisa, Geisiane, fica à vontade. Tá ótimo, sua aula foi, assim, esclarecedora. Você conseguiu resumir muito bem, né, abordando os aspectos principais. As questões sobre esse PET que a Thais abordou, ela vem falando sobre a variabilidade genética em bactérias resistentes a antibióticos e dá várias opções do que garante essa variabilidade genética nessas bactérias. Então, qual desses processos aqui é de reprodução sexuada, né? Porque uma vez o sexo que gera essa variabilidade. Então, tem vários modos aqui: esporulação, brotamento, regeneração, bipartição e conjugação. Então, vocês devem procurar qual desses aqui é por reprodução sexuada. E a questão seguinte, foi falando sobre os líquens, né, que são associações entre fungos e algas. Fungos foi abordado nesse tema agora, e algas eu vou concluir daqui a pouco falando sobre algas. E aí vocês devem procurar no PET qual é o fungo que normalmente compõe os líquens. Quando o PET citar para vocês que fungos são esses, vocês vão lá na classificação de que tipo de esporo que esse fungo forma. E aí vocês vão chegar à resposta dessa 7ª questão. Tá bom? Tranquilo? Quer acrescentar alguma coisa, Thaís? Não, é isso mesmo. Então tá bom. Eu vou finalizar agora com o PET 4, tá? Aí a gente volta para as últimas questões e já finaliza a revisão, tá bom? Então, agora a apresentação minha para finalizar. PET 4, semana 1. Então, o PET 4, ele, dando continuidade a esse conteúdo que a Thais falou, vem nos falar sobre o reino protista, né, que é formado pelos protozoários e pelas algas. Então, nas 2 primeiras semanas, foca-se nos protozoários, que são seres eucariontes, heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, unicelulares, podem ser de vida livre parasitas, são caracterizados por ter um vacúolo que ajuda no controle de substâncias no citoplasma da célula, até por eles estarem geralmente no meio aquático, a quantidade de água que entra na célula é grande e haveria lise celular se não houvesse esse vacúolo para regular, né, a pressão osmótica dentro da célula, que tem tudo a ver com a quantidade de água dissolúvel presente. Então, esse vacúolo é típico de protozoários. Eles se alimentam por fagocitose, que é o processo de englobamento de partículas que estão no meio através, né, da projeção de membrana e envolvimento dessa partícula para posterior internalização dessa substância de digestão dentro da célula. E eles podem se reproduzir de maneira assexuada, por divisão binária ou múltipla, e podem fazer sexo, que aí vem toda uma discussão
discussão se esse sexo realizado pelos protozoários é reprodução ou não, porque dois indivíduos, eles combinam micronúcleos, que são núcleos de DNA haploides, e os dois indivíduos, depois dessa combinação, são completamente diferentes dos originais. Então, mesmo sem produzir maior número de células, os seres formados, eles não são iguais aos do início. Então, há uma discussãozinha se é reprodução, mas que acontece sexo, com certeza, tá? Pelo processo chamado de conjugação. O PET traz também um quadro com os grupos de protozoários, que são classificados conforme os modos de locomoção. Eles podem ter pseudópodes, que são projeções de membrana, é o caso da ameba, e aí no grupo nós temos os sarcodíneos. Podem se movimentar por flagelos, desculpa que aqui, né, logo ao final, que são projeções de membrana também, mas com um formato mais afilado, e esse flagelo ele bate para a movimentação dessas células. E aí nós temos os zoomastigóforas, pode ser por cílios, e aí a membrana ela se projeta, né, em várias estruturas, microestruturas que fazem um batimento, chamado de batimento ciliar, que movimenta o ambiente ao redor, né, o líquido, a água, onde aquele protozoário está movimentando a célula. Nós temos o ciliófora, e também nós temos os protozoários que não têm estruturas de locomoção, que são apocomplexos, ou esporozoários. Tá? Então, aqui nós temos os exemplos, as fotos estão seguindo a ordem dessa classificação aqui. Na semana 2, são abordadas doenças causadas por protozoários, que são as protozoonoses. E o grande problema das protozoonoses são as estruturas de resistências desses protozoários. Eles formam os chamados cistos, que conseguem sobreviver em situações muito desvantajosas, né? São resistentes a medicamentos, resistentes a várias situações que ele não resistiria na sua forma ativa, né? O cisto ele é uma estrutura protetora. E exemplos de protozoonose seria doença de Chagas, né, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, a malária pelo plasmódio, né, que é transmitido aqui pelo Anopheles, um mosquito, a Trypanosoma por um besouro não, é um pintatomide, sim, um percevejo, uma espécie de percevejo, a amebíase, né, que é causada por uma bactéria, e ela normalmente é transmitida através das fezes. A bactéria, o protozoário, no caso é a entamoeba. 4, tricomoníase. Então, normalmente transmitida pela relação sexual, através da relação sexual desprotegida, que nós temos um flagelado, um protozoário flagelado. A toxoplasmose, né, que não tem estruturas de locomoção, ato complexo, e é muito comum em fezes de gato. Então, ele pode ser transmitido pelas fezes de gato ou da mãe para o filho durante a gestação. Então, esses foram os exemplos citados no PET de doenças causadas por protozoários. Na semana 3, é abordado o outro componente do reino protista, que são as algas. As algas, elas são eucariontes, ao contrário dos protozoários, elas são autótrofas, elas conseguem produzir o próprio alimento, são fotossintetizantes, ou seja, elas vão ter plastos que vão conseguir transformar energia solar luminosa, a luz em energia, né, produzindo basicamente o açúcar glicose. Elas podem ser uni- ou pluricelulares. O corpo delas, apesar de parecer que tem folhas, não tem folhas verdadeiras, nem caule, nem raiz. Na verdade, todo o corpo é formado por uma estrutura denominada de talo. A parede celular protege, né? Tem toda uma parede celular nas células que protege essas algas de sofrer a lise celular, que é o rompimento, né? Devido à grande entrada de água, pressão osmótica e tudo. Podem ser de vida livre, né? Aqui nós temos exemplos de algas unicelulares de vida livre, como também podem formar colônias. Podem estar em ambientes aquáticos ou em terrestres úmidos,
e elas são classificadas conforme o plasto, conforme essa organela que confere cor, né, que contém esses pigmentos que confere cor, e que também tem essa capacidade de captação da energia luminosa. Então, aqui nós temos os vários grupos de algas, aqui as fotos exemplificam na ordem que os grupos são citados, e aí elas vão ter características quanto aos plastos que elas contêm, aqui os pigmentos que tem nos plastos, qual que é a substância de reserva, né? E o que tem na parede celular dessas algas. Aqui exemplos de gêneros de algas em cada grupo, que vocês podem dar uma explorada depois. E na última semana do PET 4, abordada a evolução das plantas, né? As plantas, acredita-se que se originaram de uma alga verde, se a gente for voltar aqui nesse quadro, seria uma clorófita, né? Tem esses pigmentos aqui, substância de reserva, o amido. Então, é devido a semelhanças na presença do tipo de pigmento que é usado para absorção de energia luminosa. Acredita-se que as algas verdes deram origem ao reino Plantae, né? Plantae, né? As plantas. Sendo que primeiro nós temos a formação de briófitas, que são as plantas mais simples, seguido da evolução em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E aí nós temos várias modificações de um grupo para o outro. Sendo que nós temos aqui do início a dependência de locais úmidos, da água para reprodução, né? Tanto briófitas quanto pteridófitas. E aí depois a gente já tem, né, a expansão desses grupos para exploração de diversos ambientes, a produção de estruturas de reprodução que não dependem de água, né? A gente já tem o processo de polinização, por fim aqui a formação de frutos, né, nas angiospermas. Então, esse PET, ele faz esse panorama, né, concluindo a evolução das plantas a partir desse contexto do reino protista, né, que foi a última abordagem, o reino protista e citação das algas. Então, aqui a gente finaliza. Se o PET fosse continuar para vocês, ele abordaria os grupos seguintes, né? Depois de plantas, viriam os próximos reinos, mas vocês concluem o segundo ano agora. Então, o conteúdo vai só até aqui, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que foi falado, sobre o que tem nos slides, vocês podem enviar um e-mail, uma mensagem pelo WhatsApp. E para concluir, as últimas questões da avaliação, elas trazem uma foto aqui de uma ameba, com as projeções de membrana, e pede para vocês classificarem qual que é o grupo dessa ameba. Então, aqui são os pseudópodes. Voltando lá naquele quadro, qual que é o grupo, né, que usa como estrutura de locomoção essas projeções denominadas pseudópodes? Então, é só voltar lá, tá bom? E pesquisar. Nona questão, né, cita sobre as primeiras formas de vida vegetal, as algas, também vieram da água. Depois vieram as briófitas, que são os musgos, e o grupo de algas que acredita-se que pode ter originado as plantas possuem as características listadas abaixo. Então, eu acabei de citar qual que é o grupo de algas que provavelmente deu origem às plantas, né, que são as algas verdes. Então, algas verdes possuem qual dessas características aqui? Então, só uma dessas alternativas, e aí vocês vão saber comparando com aquele quadro que detalha as características das algas, tá bom? Então, fica aí a atividade para vocês. Nós não apontamos respostas, mas nós demos várias dicas, né, informações importantes para vocês chegarem até essas respostas. Eu quero agradecer a Thaís pelo empenho, pela apresentação, pela aula super didática, tá? Muito obrigada. E eu acredito que os alunos vão sim fazer muito proveito dessa aula, não só os alunos que estão nessa etapa agora, mas os que vão fazer essa etapa no segundo semestre.
né? Que vai ser os mesmos pets, então eles vão poder aproveitar essa nossa aula de hoje. Tá bom, Thaís? Eu agradeço também. Então, pessoal, façam proveito e terminem logo esses pets, essa avaliação e enviem para nós. Tchau, abraço. Tchau, obrigada. Eu vou encerrar a gravação